casa como no campo. José foi bênção ali na casa de Potifar, mesmo passando por injustiça. Ele estava ali como escravo injustamente, mas ele foi bênção ali onde ele estava. E depois ele é lançado na prisão, e José também abençoou a vida do copeiro. O copeiro teve um sonho, José interpretou, e o copeiro foi restituído como o copeiro de Faraó. E ele se esqueceu de José, mas José, mesmo ali na prisão, injustamente, ele não deixou de produzir pérolas para Deus. Ele foi bênção ali onde ele estava. E é interessante notar que as pessoas viam que o Senhor era com José. Aqui no 39:3, vendo Potifar que o Senhor era com ele. José tinha algo diferente, eram essas pérolas que ele fazia para Deus. Mesmo machucado, ele produzia pérolas, e as pessoas viam essa diferença na vida de José. Então José não deixou a amargura entrar no seu coração. Que você possa também, mesmo sofrendo calúnia, injustiça, não deixe que a amargura entre no seu coração. É muito triste ver uma pessoa amargurada, porque a amargura acaba alcançando todos que estão à sua volta. Faz mal para a família, para os filhos. Então não deixe também que a amargura entre no seu coração. E quando estamos amargurados, a gente deixa de fazer a obra do Senhor com alegria. E pela fidelidade de José, o Senhor não se esqueceu dele. E Faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar. Aí, depois de 2 anos, o copeiro lembra que um homem tinha interpretado o sonho, que tinha dado certo. Então Faraó manda chamar José. E José interpreta o sonho de Faraó. Que Faraó tem um sonho de 7 vacas gordas. E depois aparece 7 vacas magras e engole as vacas gordas. Depois 7 espigas viçosas e 7 espigas magras. As espigas magras devoram as espigas gordas. E José interpreta, falando que seria 7 anos de abundância e 7 anos de fome em toda a terra. Então, Faraó também viu algo diferente em José, porque ele colocou José como governador. José fica só não é mais do que Faraó. Ele põe José como responsável, que José fala para ele que durante esses 7 anos ele teria que guardar mantimentos para esses 7 anos de fome que ia haver na terra. E José ali começa a trabalhar. Esses 7 anos de abundância, José trabalha e estoca mantimentos. E ali era Deus trabalhando no coração de José. Como ele não deixou a amargura entrar. Quando nasce o seu primeiro filho, lá em Gênesis 41, no versículo 51, ele põe o nome no seu primeiro filho de Manassés. Deus me fez esquecer todos os meus trabalhos e toda a casa de meu pai. Mas será que José havia esquecido mesmo? A nossa vontade da carne, né? Porque a gente perdoa, faz o bem a outros, mas como é difícil fazer o bem a quem nos machuca. E essa acho que foi a prova de José, o teste. Como é difícil você produzir a pérola para aquela pessoa que te faz mal. E quando chega os 7 anos de fome, já havia passado 2 anos, a família de José fica sabendo que no Egito tem mantimento. E os irmãos de José vão para o Egito. Eles ficam meio receosos, porque a pessoa quando faz coisa errada fica pesada. José já havia os perdoados. Mas a prova seria quando eles se encontrassem. E Deus dá essa oportunidade para José. O coloca diante de seus irmãos. E que seria a causa de todo o sofrimento que ele tinha passado. Foi por causa da inveja do irmão dele. Mas José os perdoa.
José entrega a vingança ao Senhor. A gente não é assim, né? A gente ora, Deus faz justiça, mas lá no fundo a gente não quer ver a pessoa que fez mal pra gente bem, né? A gente quer ver, não, ele vai se dar mal. A gente quer que a pessoa se dê mal. Eu já pedi perdão para Deus, porque a gente passa muita luta com o dono desse barracão. E eu já cheguei a falar para a Marta brincando: Marta, eu nem vou orar mais para ele ser salvo, porque esse homem não merece ir para o céu. A nossa vontade da carne é essa, né? Mas não foi assim que José agiu com seus irmãos. Quando ele esteve frente a frente com seus irmãos, lá em Gênesis, no capítulo 45, no versículo 8. Imagina o medo dos irmãos de José. Agora ele está aqui como governador, ele pode nos matar. E eles mesmos pensavam no coração deles que seria justo mesmo, porque eles tinham feito tanto mal para José. Mas a justiça de Deus é diferente da nossa justiça. José fala assim para eles: assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra. E no versículo 15 fala que José beijou todos os seus irmãos. José usou toda aquela dor que os irmãos causou para eles e teve a oportunidade de se vingar ali, mas José preferiu produzir mais uma pérola para Deus. E acho que é a mais difícil, que foi quem tinha causado tanta dor para José, que eram os seus irmãos. E José salvou os seus irmãos e toda a família de morrer de fome, não os matou e perdoou. Vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 43. Para que fique bem claro isso aqui. Que é o que o Senhor quer, que nós não guardamos mágoas de ninguém no nosso coração. Mateus capítulo 5, versículo 43. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Como é difícil fazer isso, né, irmãos? Orar e querer o bem daqueles que nos perseguem. Agora, Lucas capítulo 6. Digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. José realmente perdoou seus irmãos. Depois, lá no capítulo 50 de Gênesis, no versículo 19 e 20, quando o pai de José morre, quando Jacó morre, aí os irmãos ficam com medo, porque eles pensam, né? José poupou a nossa vida até agora com medo do nosso pai. E eles inventam até uma mentira. No versículo 16 diz assim, manda dizer a José teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: perdoa, pois, as transgressões de seus irmãos e o seu pecado. Olha a resposta de José no versículo 19. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou
lugar de Deus, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Como vedes agora, conserve muita gente em vida. Através da dor de José, José foi usado para abençoar muita gente. Povos foram salvos da fome. Imagina se José tivesse se amargurado. Ele teria morrido de fome no Egito, toda a sua família teria morrido de fome. A promessa que Deus tinha feito para Abraão teria se acabado ali, porque a promessa de Abraão seria grande nação. Se José tivesse guardado a amargura no coração, a descendência de Abraão acabaria ali. Mas José escolheu produzir pérolas para Deus. Que você nessa noite também escolha produzir pérolas como a ostra. Faça da sua dor e produza pérolas para Deus. Essa é a minha oração nessa noite. Eu não quero que nada tire a alegria de servir a Deus e de fazer o bem a todos. Porque não existe nada melhor, irmãos. Quando você não está bem, está passando algum problema, não existe nada melhor do que você ir lá e ajudar o próximo. Faz um bem assim, você esquece os seus problemas. Então que você nessa noite decida não guardar amargura no coração e fazer bem. Amém?